Boa noite a todos, colegas médicos veterinários. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a FeLV. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo veterinários a tratarem os felinos nas suas principais causas clínicas e emergenciais. A FeLV ela é uma patologia muito importante na espécie felina por conta da alta taxa de morbidade e mortalidade. A gente sabe o quanto que é complicado tratar esse paciente com essa patologia, o quanto que isso afeta a vida desse paciente, os pacientes que estão em volta dele, do próprio tutor. Então, por isso eu decidi falar um pouco sobre essa doença com vocês e estar trazendo o que a gente tem aí disponível hoje de tratamento e comentar também as formas de infecções, as formas de diagnóstico e até mesmo a prevenção. O vírus da leucemia felina, ele é causado por um retrovírus, então ele tem a capacidade de se integrar de forma definitiva ao DNA do hospedeiro e dessa forma esse paciente vai ser sempre infectado. Ele possui diversos sinais clínicos diferentes, pode trazer diversas alterações para o organismo, dependendo de onde que esse vírus vai estar se multiplicando. Então, a gente pode ter principalmente sinais secundários à imunossupressão, podemos ter também panleucopenia, pacientes que estão prenhem pode ter natimortos, até mesmo abortos, podemos ter também por conta de doenças secundárias, algumas anorexia, letargia. Então, assim, é realmente uma doença que ela acaba causando diversos sinais clínicos. Só que, além dela baixar a imunidade, ela também tem a capacidade de causar neoplasias, principalmente os linfomas. Então, a gente vai encontrar muitos gatinhos novos aí com linfoma mediastinal, às vezes linfoma multicêntrico, a própria leucemia. Então, realmente vai depender da onde que esse vírus está se multiplicando e aí, a partir disso, a gente vai ter esses diversos sinais clínicos. Nós podemos classificar a infecção em 4 tipos. Então, uma delas é a progressiva, que é quando já tem a integração do DNA viral no hospedeiro e esse vírus ele está fazendo replicação viral. Então, esse paciente ele vai ser persistentemente infectado. Nesses casos, esse paciente vai desenvolver sinais clínicos bem sugestivos, né, aí da doença, e a gente vai ter como opção aí de teste tanto o SNAP quanto o PCR, porque como ele está persistentemente infectado, ele está geralmente com uma alta carga viral, então a gente vai conseguir um resultado aí nos 2 tipos de testes. A gente tem também a fase regressiva. Então, a fase regressiva é quando a gente tem a integração desse genoma, né, viral, desse DNA viral no genoma do paciente, só que não está tendo replicação viral, ou essa replicação está acontecendo de uma forma transitória. Então, às vezes acontece, outras vezes não acontece, e aí é um pouco mais complicado da gente estar diagnosticando, porque daí vai depender se está tendo ou não essa replicação. Então, nesses casos, a gente pode ter falsos negativos, tá? E aí a gente vai para outra, que é a abortiva. Então, a abortiva é quando o sistema imune desse paciente consegue combater esse vírus, ele vai ficar ali somente com os anticorpos, né? Porque na hora que acontece a infecção, o corpo vai produzir esses anticorpos, mas não acontece a integração do DNA, então é como se esse paciente não tivesse sido infectado, porém a gente consegue encontrar ali a presença de anticorpos. E a gente tem uma que é ainda mais complicada da gente diagnosticar, que é a atípica ou a local. Então, é quando esse vírus ele se integra, só que ele fica em algum órgão específico. Então, com isso, qualquer teste que a gente faz que seja sistêmico, ele vai dar falso negativo. Nesses casos,
você teria que desconfiar dessa doença naquele determinado local, coletar a amostra desse local e realizar o PCR com essa amostra. É a única forma da gente conseguir diagnosticar esse tipo de infecção. É importante ressaltar que até hoje a gente não tem nenhum trabalho ligando carga viral a sinais clínicos. Então, por conta disso, a gente sempre realiza PCRs qualitativos e não quantitativos. A transmissão desse vírus, ele acontece muito fácil porque esses pacientes eles apresentam uma grande quantidade de carga viral na saliva. Então, se esses gatos se lambem, se eles comem ou bebem água no mesmo pote, eles acabam adquirindo esse vírus de uma forma muito fácil. Então, as principais formas de transmissão seria esse contato direto, né? E também pode acontecer, é menos comum, mas pode acontecer a transmissão vertical, então da mãe para o feto, através do leite na amamentação também. Em relação aos sinais clínicos, como eu expliquei, realmente vai variar muito da onde que esse vírus está se replicando. O que eu mais acabo pegando na rotina são anemias regenerativas que muitas vezes não respondem a nenhuma medicação e aí o paciente ele precisa estar realizando transfusão sanguínea aí com uma certa periodicidade para conseguir manter hematócrito. E em gatos jovens, eu acabo pegando na minha rotina muitos linfomas, principalmente linfoma mediastinal. Mas assim, como eu expliquei, vai realmente depender de onde que esse vírus está se replicando, o que ele está afetando, e aí a gente vai ter diversas alterações clínicas, desde alterações aí por baixa de imunidade, como gengivite, estomatites, dermatites, às vezes aí alteração em trato respiratório superior, evoluindo para trato respiratório inferior. Então é uma gama realmente de alterações. O importante é a gente lembrar que é um vírus que ele tem a capacidade de baixar a imunidade desse paciente, deixando ele susceptível a todos os tipos de infecções oportunistas, e ele tem essa capacidade de causar neoformações, principalmente linfoma. Então, isso vai ser muito importante para a gente na hora da gente conseguir diagnosticar essas alterações secundárias e conseguir estar tratando elas. O diagnóstico, então, como eu comentei com vocês, é o teste rápido e o PCR qualitativo. Então, é importante a gente sempre fazer primeiro o SNAP, né, que é aquele teste de triagem, fica pronto na hora. E aí, em seguida, a gente faz o PCR. Se esse paciente ele foi positivo no SNAP, provavelmente esse paciente ele realmente é positivo, porque o SNAP de FeLV ele detecta o antígeno, não o anticorpo. Então, se ele positivou, é porque realmente ele tem o antígeno ali. Lembrando que tem um período aí de soroconversão de 120 dias, podendo chegar até 6 meses. Então, durante esse período, esse paciente ele pode tanto positivar quanto negativar. Então, ele pode se tornar uma infecção progressiva, como ele pode também abortar essa infecção. Então, por isso é muito importante explicar isso para o tutor, porque esse paciente ele vai ter que ser retestado depois de 6 meses, claro, sem entrar em contato com outros gatos que possam ser positivo, porque daí a gente começa meio que do zero. Então, explicar que a gente vai estar realizando esses testes agora, vai estar vacinando com o protocolo correto, mas depois de 6 meses é importante a gente retestar por conta desse período de soroconversão. Falando agora sobre o tratamento da FeLV, em primeiro lugar é muito importante você deixar o tutor ciente que é uma doença que não tem tratamento. Então, o que a gente faz é minimizar os sinais clínicos das alterações secundárias. Só que o prognóstico ele vai ser sempre reservado a ruim, porque por mais que a gente tente tratar essas infecções secundárias, a causa base vai estar sempre lá, que é o vírus, causando todas essas alterações. Então agora eu vou passar para vocês o tratamento que foi sugerido nos últimos guidelines que tiveram sobre retrovirose. Mas lembrando que, assim, realmente tratamento para a doença não tem. São tratamentos aí para minimizar sinais clínicos
e tentar manter esse paciente com qualidade de vida aí por um pouco mais tempo. Então eu vou começar falando sobre o tratamento para pacientes positivos que não apresentam sinais clínicos. Segundo o guideline, esses pacientes eles não devem ser tratados, você não precisa fazer nada. Eu, na minha rotina, eu sempre entro com nutracêuticos nesse período. Por quê? A gente sabe que quanto mais esse vírus ele fica quieto, ele diminui aí a replicação viral, menos sinais clínicos a gente vai ter, né? E quando a gente tem uma queda brusca aí de imunidade, a gente sabe que esse vírus ele começa a se replicar de uma forma exagerada e muitas vezes começam a aparecer os sinais clínicos. Então, por isso, quando a gente tem um paciente FeLV, eu faço o possível, que está, né, ao meu alcance, ao alcance do tutor, para que a gente consiga manter esse sistema imune sempre funcionando bem. Então, eu entro com nutracêuticos, explico sobre minimizar ao máximo os estresses, porque a gente sabe que estresse acaba baixando a imunidade e com isso a gente pode ter aí o início dos sinais clínicos. Então, assim, na minha rotina é isso que eu faço, tá? Então, segundo o guideline, historicamente você não precisa entrar com nada, mas eu opto por já entrar com algum nutracêutico para manter esse sistema imune dele funcionando bem. Em caso de pacientes positivos que apresentam sinais clínicos variados, diversos, geralmente secundários a infecções oportunistas, o tratamento vai ser realmente de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Então, a gente vai precisar diagnosticar essa doença secundária e aí tratar ela de forma correta. Lembrando que, normalmente, esses pacientes, eles vão apresentar infecções que não respondem bem a tratamentos. Então, o guideline mesmo indica antibióticos por um período mais prolongado, mas sempre realizando cultura e antibiograma para a gente saber que está utilizando, né, ali o tratamento correto. Mas geralmente são tratamentos realmente mais prolongados por conta dessa dificuldade da resposta desse paciente. Em caso de pacientes positivos apresentando anemia, se esse paciente estiver com uma anemia grave, a gente precisa realizar a transfusão sanguínea primeiro, para tirar esse paciente de risco e em seguida a gente começar a procurar o que pode estar causando essa anemia, tá? Então, de tratamento para anemias que a gente tem, a gente pode iniciar com a aplicação da eritropoetina, na dose de 100 a 150 microgramas por quilo, e aí a gente pode fazer dia sim, dia não. E aí, à medida que esse paciente for respondendo, aí a gente vai reduzindo, né, a quantidade de aplicação, então a gente vai aumentando esses intervalos até a gente chegar num bom intervalo para se manter. Ou chega alguns casos que realmente a gente vai precisar remover essa medicação. Caso esse paciente não responda à eritropoetina, uma das tentativas de tratamento é a utilização da prednisolona, porque a gente sabe que muitas vezes esse vírus pode induzir esse paciente a ter uma anemia imunomediada e a gente precisa realmente entrar com essa medicação. Normalmente a dose é de 2 mg por quilo BID e aí a gente vai diminuindo essa dose até chegar na menor dose para a gente reduzir os sinais clínicos que a gente sabe, né, que acabam acontecendo por conta do uso prolongado do corticoide. Então a gente tenta chegar ali na menor dose para reduzir esses efeitos colaterais e conseguir manter esse paciente estável. Uma causa comum também de anemia em felinos com o vírus da FeLV é micoplasmose. Por quê? A gente sabe que micoplasmose em gatos sadios normalmente é um achado, dificilmente eles apresentam aqueles sinais clínicos importantes. Só que no caso desses pacientes que são positivos, eles vão ter essa baixa importante da imunidade e com isso o micoplasma consegue se proliferar de uma forma mais eficaz. E com isso a gente vai ter os sinais clínicos mais graves da doença, né, que são essas anemias hemolíticas, baixando realmente bem esse hematócrito. Então, quando a gente atender um paciente com
com anemia, a gente precisa ver primeiro se essa anemia é hemolítica ou não, se é regenerativa, para a gente ir filtrando até a gente chegar na causa base dessa anemia. Em caso de infecções recorrentes que a gente fez a cultura, fez o tratamento certinho com antibiótico e não teve efeito, a gente pode estar associando imunomoduladores e também antivirais. Então, como opção de imunomodulador, a gente tem o interferon ômega felino, e aí a gente pode estar utilizando na dose de 10 elevada a 6 unidades internacionais por quilo, e aí a gente vai fazer a aplicação semanal. Lembrando que essa medicação ainda não tem disponível aqui no Brasil pra gente. E a gente tem as opções de antivirais. Então a gente vai ter o AZT, que a gente pode estar utilizando aí na dose de 5 mg por quilo BID. E a gente tem também o Raltegravir, que a gente vai utilizar ele na dose de 20 a 25 mg por quilo via oral BID. Lembrando que é um ou outro que você deve escolher, e geralmente tanto o imunomodulador como os antivirais, eles não têm trabalhos mostrando uma eficácia assim para a FeLV. Então ele pode ter sim algum efeito. Entre a gente estar numa situação que a gente não tem nada para usar e usar ele seria uma tentativa, mas realmente os trabalhos eles mostram que eles funcionam em casos muito pontuais, mas aí assim é realmente uma tentativa. Então o que eles mostram de mais eficaz dessas medicações são em pacientes com alterações neurológicas e pacientes principalmente com complexo gengivite estomatite. Então essas são as que os trabalhos mostraram maior eficácia dessas medicações. Mas, como eu falei, é uma tentativa de realmente a gente conseguir controlar essa carga viral e tentar minimizar aí os sinais clínicos para a gente conseguir prolongar um pouco mais a vida desses pacientes. No caso de pacientes com gengivite crônica, a primeira linha de tratamento, que é um tratamento radical, mas pelo menos sem efeitos colaterais, seria a exodontia radical. Lembrando que hoje em dia essa exodontia preza por remover os premolares e molares. Muitas vezes fica ali os caninos e os incisivos. Mas se a gente opta por essa opção, a gente precisa estar realizando isso, encaminhando para realmente um odonto, porque a gente precisa radiografar ali raiz por raiz para ter certeza que não ficou nenhum resquício e com isso evitar aí problemas futuros. Caso a exodontia radical não seja uma opção, o que a gente pode estar fazendo também é a utilização do interferon ômega felino, mas como eu falei, infelizmente a gente ainda não tem ele aqui no Brasil. E a gente também pode estar associando a utilização do AZT com antibióticos. Inclusive, podemos adicionar também ao protocolo a lactoferrina via tópica. Então a gente vai aplicar ela ali na mucosa oral na dose de 40 mg por quilo. Então agora falando sobre a prevenção dessa doença, para nossa sorte a gente tem vacina contra a FeLV, ela tem uma boa eficácia, mas infelizmente a gente não testa os pacientes como deveriam. E aí muitas vezes a gente acaba, por não testar, disseminando essa doença, porque daí a gente não consegue separar esses pacientes positivos dos negativos. Então, a maior prevenção realmente é testar esses gatos, fazer essa separação deles, fazer sempre a vacinação. Então, no meu protocolo de felinos, a não ser que esse paciente realmente seja positivo, eu sempre vacino com AV5. Eu praticamente não vacino com AV4 aqui na minha clínica, porque a gente sabe que cada vez mais está aumentando casos de FeLV aí nos nossos gatos, mesmo tendo uma vacina. E lembrando que nenhuma vacina ela é 100%. Então, é muito importante você passar isso para o tutor, porque muitas vezes eles pode ter outros gatos e ele querer manter junto. A gente sabe que tem alguns casos que o tutor não tem como separar, mas assim, ele precisa realmente estar ciente
que a partir do momento que esses gatos continuam juntos, todos os outros vão estar em risco, mesmo que eles sejam vacinados. E o mais importante é evitar com que esses pacientes tenham acesso à rua, principalmente se ele for positivo, porque daí ele pode estar disseminando também esse vírus para outros gatos. Então, realmente, assim, a gente precisa testar mais esses pacientes e fazer esse manejo melhor deles, né, dessa separação, e inclusive estipular isso de sempre estar fazendo a vacina contra a felve, porque a gente sabe que cada vez mais a gente tem pego isso na rotina e é muito triste porque assim é uma doença que realmente debilita muito o paciente. Os tutores sofrem bastante com todo esse processo e é uma doença que tem vacina. Então assim a gente precisa realmente passar a vacinar mais esses nossos pacientes e passar isso para o tutor, para ele entender isso, inclusive comentar com outros colegas, né, que tem gato também, dessa importância, porque quem sabe assim, né, a gente começando a vacinar mais esses pacientes, a gente consiga diminuir essa doença aí no nosso dia a dia, né. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que isso tenha agregado de alguma forma aí no seu dia a dia, para que você possa atender melhor essa espécie. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo pelo Instagram, que eu vou adorar ajudar vocês nos casos clínicos. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seu colega veterinário e siga o nosso canal para mais vídeos como esses.